Continuemos no tema da semiologia gráfica, só que nessa aula aqui eu quero especificar a semiologia gráfica nas aplicações da cartografia temática, dando ênfase à questão do uso das cores nos mapas temáticos, ok? Então vamos ver isso aí. Primeiro, propriedades da imagem visual. Veja bem, toda imagem visual estabelece relações de diferença, ordem e proporcionalidade. Perceba que eu não li todas as frases completas, porque a imagem visual ela tem diferentes aplicações. Veja, uma obra de arte, um mapa, perdão, um quadro, uma arte, né? Um quadro pintado lá, sei lá, por Gauguin. Então, aquela figura artística, aquela representação artística, ela estabelece relações da imagem visual com a pessoa que está contemplando aquilo. Porém, aquele tipo de dado é um tipo de dado que pode ser interpretado subjetivamente, certo? Uma obra de arte, cada um pode receber aquela comunicação visual do quadro, da arte em si, de forma distinta. Para uma pessoa passa uma determinada emoção, para outra um outro tipo de sensação visual e emotiva. Veja que no caso da cartografia, isso é uma coisa que eu já comentei antes, as relações da imagem visual e suas propriedades, ela é objetiva, ela se reporta especificamente a dados que são mapeados. Então, os mapas eles são temáticos e os temas são os dados que o tornam um tema. Exemplo, estados das unidades da Federação do Brasil. Todo mundo sabe o que é isso. São cada um dos territórios brasileiros, né, os 27 unidades da Federação, 26 estados e o Distrito Federal. Cada um tem um nome, cada um é um território individualizado com uma gestão de governo diferente, com população, vamos dizer que registrada em cada estado, né? Cada indivíduo brasileiro, cada cidadão tem uma origem naquele estado, então isso individualiza o território, individualiza os dados e as informações que ali estão. No caso, se pegasse esse exemplo, esses dados se reportam as diferenças, os diferentes estados. Esse é um tipo de relação entre uma imagem visual de um mapa e os dados que a ele está associado, certo? Um outro tipo de relação é o de ordem. Eu vou pegar um exemplo fora da cartografia. Por exemplo, uma coisa que é ordenada. Pensa nos Jogos Olímpicos. Aí tem uma modalidade esportiva lá, por exemplo, natação. 100 metros rasos. Tem a competição, sai o resultado final e lá tem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Isso é uma ordem. Os dados estão relacionados a uma ordem. Que dado é esse? A medalha, certo? Que se reporta a uma modalidade esportiva, etc. Tem uma série de questões envolvidas aí também. Mas vamos pegar a representação ali, é medalha de ouro, prata, bronze. Se trouxéssemos para os mapas, por exemplo, hierarquia de cidades, né? Em geografia urbana fala-se assim. Ainda acredito que é ensinado dessa forma. Então, por exemplo, metrópole, cidade regional, ou pode ser até metrópole regional, ou cidade, vila, certo? Então, nós temos uma hierarquia, uma ordem associada aí. Então, pensa, vila, cidade, metrópole regional, metrópole nacional. Tem uma ordenação. Não tem valores explicitamente associados ali, porém tem uma ordem. Um outro tipo de relação das propriedades da imagem visual com dados é a proporcionalidade. Então, por exemplo,
A imagem visual vai aparecer com variações de tamanho, por exemplo, mas eu posso associar isso a dados. Exemplo, dados quantitativos do tipo densidade populacional, né? Áreas, não vou dizer municípios, mas pode ser, vamos supor, os bairros da cidade de Uberaba, bairros com uma alta densidade populacional, né? Apareceriam com um símbolo grande, mapas com uma densidade populacional intermediária e bairros com cada vez menos densidade populacional. Nós poderíamos associar figuras em tamanhos proporcionais diferentes. Então, o dado em si, que é a densidade demográfica, está associado a uma representação, a uma imagem visual, no caso da proporcionalidade, no caso da ordem, no caso das diferenças. Vejamos. Uma questão que eu estou falando aqui bastante é com relação aos dados. Então veja só, a representação se aplica a um conjunto definido previamente. Um conjunto de quê? De dados. Esses dados geralmente são organizados na forma de tabelas, né? De um modo geral, nós organizamos dados na forma de tabelas. Olha esse exemplo que eu trouxe aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns municípios da vizinhança aqui da nossa comarca aqui da região de Uberaba. Olha só, Água Comprida. Eu peguei esses dados e essa tabela do IBGE, do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Perceba que nessa tabela eu tenho várias colunas, onde cada coluna se reporta a um tema. Cartografia não é temática aqui? Então, cada coluna nós vamos entender como tema, certo? E cada linha nós vamos entender como o registro do dado sobre aquele tema. Então veja bem aqui, ó, pecuária bovina em 2017. Então nesse caso aqui nem é de 2010, 2017. Esses outros aqui que são de 2010, se eu não me engano. Pecuária bovina em 2017, certo? É a coluna de informação que está aqui. E cada linha é o que? É o registro de algum lugar, no caso, essa tabela se reporta a municípios. Então aqui, ó, Água Comprida, Campo Florido, município de Campo Florido, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Uberaba, Veríssimo. Quando eu leio nesse sentido, eu tenho os lugares. Quando eu leio nesse sentido, eu tenho o tema. Aqui eu tenho um lugar na horizontal e os diferentes temas que a ele pode estar associado e compará-los. E no sentido da coluna eu tenho apenas um tema nos diferentes lugares. A cartografia temática está mais afeita, ou seja, mais ligada a essa característica dos temas, certo? Que estão relacionados aos dados específicos de cada tema, etc. Então veja assim, as etapas para representação a partir dos dados passa por duas fases. São duas etapas. Primeiro, tratar dados, compreendê-los e revelar a informação que ali está contida. Nós vamos ter aula mais adiante no curso, onde eu vou detalhar isso. Mas é importante a gente já passar por essa prévia aqui. E depois comunicar essa informação. Veja bem, aqui eu tenho os dados, que no caso dessa tabela exemplifica. Uma vez que eu tenho esses dados, compreendo e sei organizá-los e representá-los a partir de uma metodologia, eu sou capaz então de comunicar uma informação. Veja bem, eu posso pegar esses dados, transformá-los em um mapa. O que foi feito aqui? Veja bem, deixa eu limpar um pouco aqui, que eu rabisco tanto, né? Ó, neste caso aqui, eu peguei este tema aqui, ó, os municípios da nossa região aqui de Uberaba, Água Comprida, Campo Florido, Conceição, Conquista, Delta, Uberaba, Veríssimo, e apliquei, certo, a essa informação, a esse dado, né, apliquei uma representação. Apliquei uma representação sobre esse dado para comunicar uma informação. Olha só,
Lembra da aula lá sobre comunicação cartográfica? É muito importante vocês terem o conteúdo anterior, trazer para cá. E olha só aqui, ó. Tornei ele um mapa temático, onde cada cor está associado a uma cidade. Onde na legenda eu consigo ver. Eu olho aqui, ó, o azul escuro está aqui, Delta. Pronto, Delta está aqui. Eu olho aqui na legenda, encontro Delta. E eu faço essa relação com outros municípios também. Então, essas imagens, elas têm propriedades gráficas. Então, propriedades naturais da imagem gráfica é estruturada nessas 3 dimensões que o Jacques Bertin comenta, né? Esse tema aqui eu tiro de um livro do professor Jacques Bertin, francês, que escreveu um texto chamado Neográfica. Que dimensões são essas? É a dimensão do plano, onde o mapa é desenhado. Neste plano, eu trabalho com informações a partir de um aspecto visual, então a variação de luminosidade, ele fala de energia, tudo é a variação visual. Quando você olha uma figura como esta aqui, você vê círculos pretos e um fundo branco e quadrículas. São propriedades de luminosidade que sua vista está interpretando, só que seu cérebro associa isso a outras coisas. Associa isso a algumas relações importantes, por exemplo, de posição, onde que cada ponto está no plano, né? A localização, posição e o que está associado a eles. Se eu dissesse que cada círculo desse está associado à quantidade de pessoas e que cada quadrículazinha dessa fosse um município, rapidamente você estabelece uma relação no seu cérebro e a sua visão interpreta o quê? Que esse aqui é um quadradinho que tem poucos habitantes e que esse outro aqui é um quadradinho que, se fosse um município, teria muitas pessoas ali, certo? Outros são intermediários. Você estabeleceria essas conexões a partir de quê? Variáveis visuais representadas em pontos, linhas e zonas, como vimos em aulas anteriores. Sigamos. Olha aqui mais uma vez, voltando ao segundo slide, né? O que eu falei no segundo slide aqui, ó. Propriedades naturais dessa imagem gráfica, certo? Ordem, associação, seleção. Tudo isso que eu exemplifiquei aqui, você faz esse tipo de organização na sua mente com as variáveis que estão sendo lidas no mapa. Por exemplo, as variáveis, elas vão ter relações de tamanho, no caso do slide anterior aqui, né, que eu mostrei, ó. Tamanho dos círculos. Só que poderia ser valor ordenados. Nós vamos ver em slides mais à frente, só que eu já estou adiantando aqui o conceito, né? As variáveis tamanho e valor, elas têm a propriedade de se ordenar na representação. Elas passam a ideia de ordem das coisas. Aquela ideia de que uma coisa vem primeiro e a outra vem depois. Lembra? Medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Tem essa característica de ordem, né? O que está em primeiro, segundo e terceiro. Então, se eu digo cidade grande, cidade média, cidade pequena. Ué, tem uma questão associada a isso. O que significa uma cidade grande? Ah, uma cidade com população acima de 500 mil habitantes. Cidade média. Opa, tem um conceito por detrás disso. Ah, cidades que têm população entre o que? 100 mil e 500 mil. Eu não sei se eu estou acertando, mas eu acredito que eu esteja no caminho aí. E cidades pequenas? Ah, cidades com população menor do que 100 mil habitantes. Só que, na prática, às vezes a gente utiliza o termo apenas. Pequeno, médio, grande. Poderia colocar o valor, só que daí entraria numa outra questão de valoração. Os dois são ordenados, porém, a gente pode tratar no sentido do valor, no sentido simplesmente da ordem. Outra característica de variáveis. As variáveis têm essas propriedades de cor, orientação, grão, forma, né? Tem propriedades associativas que servem para associar uma característica a outra, certo? E uma outra propriedade natural da imagem gráfica, que é que
todas as variáveis são seletivas. Vamos fazer uma revisão aqui do quadro semiológico? Olha lá, ó. Agora com mais esse elemento aqui, né, que eu trouxe, que é a questão de associação das variáveis tamanho, valor, cor, orientação, forma e suas propriedades de associação, de ordenação e de seletividade. Todas são seletivas, porque o que isso significa? Que você consegue selecionar com mais facilidade, porém algumas são menos seletivas do que outras, são menos nítidas essas seletividades. Então aqui é aquele quadro que nós vimos na primeira aula, né? Ó. Primeiro nós temos a característica gráfica utilizada, que necessariamente é uma dessas três: pontos, linhas ou zonas, ou áreas também, sinônimo de zonas. E a essas representações gráficas, as suas variações visuais. Olha só como o termo diz, varia visualmente, certo? Aí temos tamanho, valor, grão, cor, orientação, forma. Isso aqui é revisão, então não vou demorar muito aqui. Vamos para frente, porque eu quero falar agora é de como a cor entra nisso. A cor é uma propriedade, é uma variável visual bastante flexível na sua aplicação na cartografia, né? Em diversas áreas, mas na cartografia, que é o nosso tema. Então, o que eu quero é chamar a atenção do emprego das cores nos mapas. É muito interessante porque é o que vocês mais vão usar quando produzirem mapas, é tomar a decisão de que cor e como usar as cores nos mapas. Então é um tema bem pertinente no curso. Primeiro vamos ver um pouco da característica da cor em si. O que é a cor, né? Cor é uma variável visual que tem dimensões, certo? Não sei se você já pensou nisso, mas eu tenho certeza. Eu vou dar um exemplo aqui de ferramentas computacionais que com certeza você já utilizou, mas talvez não tenha pensado nessa propriedade das dimensões da cor. Que dimensões são essas? A tonalidade, a sua saturação e o seu valor. Veremos isso um pouco mais à frente. Outra característica das cores. A teoria das cores usa um modelo de cores aditivas ou subtrativas e alguns sistemas, que são os sistemas HSV, que é tonalidade, saturação, valor, só que em inglês, né? Hue, Saturation, Value. O sistema RGB, que é o sistema vermelho, verde, azul, Red, Green, Blue. O sistema CIE, o sistema CMYK e o sistema Munsell, certo? Que na verdade é o mesmo que CMYK. Quem já fez disciplina de pedologia, com certeza o professor já falou do sistema de referência de Munsell. O que é esse sistema? É o sistema ciano, magenta, amarelo, preto, certo? Ciano, magenta, yellow, né, amarelo, e K, que na verdade é preto. Não está black aí, mas é K. Então, esses sistemas constroem um modelo de cores. Eu vou dar exemplo aqui nessa aula do sistema HSV e do sistema RGB, que é o que a gente utiliza mais em computação digital. Certas convenções de cores guiam o cartógrafo, especialmente no mapeamento quantitativo ou nos mapas coropléticos. Não se preocupe com esse palavrão, porque veremos isso em aula posterior. O que é a cartografia temática, o que é na cartografia temática o mapeamento coroplético. Outra coisa com relação ao emprego das cores nos mapas. Não há regras rígidas para o uso de cores em mapas temáticos. Porém, certos padrões foram adotados para mapas topográficos, mapas de programas nacionais de mapeamento, mas não existem padrões ou regras para o uso de cores. Existem orientações. Eu já ouvi muito de professores, e muitas vezes tem que ficar um pouco quieto, porque é uma questão assim de
prática da cartografia. Sem dúvida, existem algumas orientações metodológicas e técnicas do emprego de cores nos mapas, porque o resultado fica melhor. Agora, dizer que a regra é essa, a teoria é essa, como diz aqui, né? Não há regras rígidas. Existe um mix, né, de bom senso, né, na aplicação das cores, de percepção e até de liberdade, né? Que liberdade tem a ver com arte, até de uma conotação artística nessas escolhas. Então, algumas metodologias são empregadas de forma rígida para mapas sistemáticos, por exemplo. Mapas topográficos, por exemplo, seguem regras mais rígidas de aplicação de cores. Não tem tanta liberdade de escolha. Por quê? Porque a necessidade de padronizar todo aquele atlas de mapas, eles têm que se parecer, né? Eles têm que ser semelhantes, né? Um mapa topográfico, uma carta topográfica de Uberaba e uma carta topográfica de Ribeirão Preto, produzida pelo mesmo instituto, eles mantêm o mesmo padrão de regras de representações, mas simplesmente para que esses mapas eles possam ser colocados lado a lado também e o cartógrafo poder fazer interpretações contínuas do espaço. Vamos falar de cor aqui. Círculo das cores e o espectro eletromagnético. Aqui eu só quero chamar a atenção para o seguinte: a cor, que é uma interpretação visual, etc., destinada à vista, ela, com relação à sua característica física, né, é um elemento físico. A gente pode interpretá-la no contexto do espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É aquele espectro que estabelece o comprimento de ondas dos diferentes níveis de energia, né? A luz, por exemplo, é uma propriedade física, né? A luz chega à nossa vista, que é um órgão sensível, é um sensor, na verdade, e interpreta aquele comprimento de onda que se resume a esses valores aqui, ó, 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda, né? Essa frequência de energia chega até o nosso órgão sensor visão, olho, e é interpretado por cores, certo? Em termos físicos, é isso que é a cor, né? Um conjunto de elementos de energia que chega até um órgão que interpreta aquela energia por cores. Então, daí vem a complexidade que é o nosso olho na interpretação disso. É por isso que ele está muito perto do cérebro, porque exige muitos neurônios para que isso funcione. É um dos órgãos mais complexos do corpo humano, é a visão humana. Pois bem, aqui ao lado você vê um espectro eletromagnético, ou melhor, um círculo de cores que resume todo esse espectro eletromagnético dentro, né, de uma bola, que é um círculo. Veja que quando a gente fala cor azul, cor vermelha, cor verde, ou seja, azul aqui, vermelho aqui e verde aqui, nós estamos delimitando uma faixa de comprimento de onda específica que no todo, no conjunto todo, não existe uma segmentação rígida assim. Quando nós falamos azul, nós estamos dizendo, na verdade, de uma parte do espectro eletromagnético que chega à nossa visão por essa característica azul, que é esse espectro aqui em torno de 400 nanômetros. Quando falamos do vermelho, que está aqui, nada mais estamos dizendo de um valor dentro do espectro eletromagnético em torno de 700. Só que entre 700 e 400 nanômetros, a variação é contínua, não tem segmentação, não é como escadas. Só que convencionou o homem subdividir isso de uma forma a tornar esses elementos visuais práticos, né? Para a vida prática. E é isso que eu quero mostrar agora aqui. Pois bem,
As cores, elas vão se caracterizar, então, por o seu, vamos chamar de tipo. Quando se diz matiz, matiz nada mais é aquilo que nós geralmente nomeamos a cor, certo? A tonalidade, por exemplo, vermelho, azul, amarelo, verde, diz respeito à matiz da cor. Então, quando eu disser assim, por exemplo, qual a matiz que você está utilizando nesse mapa? Eu falo, estou usando uma matiz vermelha. Na prática, a gente não usa esse termo matiz, seria adequado. Na prática, a gente fala assim, estou usando a cor vermelha, certo? Mas a cor é o conjunto todo, é tanto a matiz quanto o valor quanto a saturação juntas. Então, o que significa valor, já que são as três coisas ao mesmo tempo? O valor é essa propriedade do brilho da cor, certo? Quanto mais luz, quanto mais brilhante for uma cor, mais ela vai estar se aproximando do que nós chamamos de branco. Quanto mais próxima da cor dela pura, vamos pegar o exemplo do azul aqui, né? Mais próximo ela vai estar de uma matiz pura. Então aqui nesse caso o exemplo do azul, eu tenho o azul aqui, e se eu for jogando, aumentando o brilho desse azul, ele vai tendendo ao branco aqui. E a saturação? A saturação é o oposto disso. A partir de uma cor natural, vamos supor uma cor pura, vermelha, se eu for tirando a saturação desta cor, né, indo para tirando a luz dela, a intensidade dela, do seu brilho, ela vai para um caminho da neutralidade, que seria o preto. Em linhas gerais, podemos dizer assim, que o valor está associado à tendência de brilho que você aplica a uma cor, e a saturação, a ausência desse brilho. Você vai tirando cada vez mais o brilho desta cor e migrando para uma neutralidade, vamos dizer assim. Você vai tornando ela muda, que significa é como se você tivesse uma sala com uma luz bem forte, certo? Um cômodo com uma luz bem forte. Você pegasse uma cartolina vermelha, imagina você com uma cartolina vermelha e um corredor sem luz nenhuma. Então você olha do quarto que você está com aquela luz intensa, você vê aquele corredor sem luz alguma, e você vê que lá tá preto, tá escuro. E você tem uma cartolina vermelha na mão. Se você está nessa luz e vai chegando cada vez mais perto da luz, mais intenso vai ficando esse vermelho. Se a luz ficar extremamente intensa em cima desse vermelho, ela vai tendendo a ficar branco, porque aquele reflexo é tão forte, aquele brilho é tão forte que vai ofuscando sua vista, tendendo ao branco. Se por sua vez você for se afastando dessa lâmpada e entrando naquele corredor, essa luz vai diminuindo e vai ficando cada vez mais preto, né? Por conta da ausência de luz. Então essa saturação vai aumentando. Olha aqui, ó. Tenta associar essa historinha que eu contei com isso aqui, né? Com essa figura aqui. Então, resumindo, matiz: o comprimento de onda dominante de uma luz visível no espectro eletromagnético. Por exemplo, verde, azul, tem verde de novo aqui, né? Magenta, ciano, amarelo, são as cores que nós dizemos no popular, só que na prática é matiz. Ou tom, né? Em português a gente costuma dizer o termo tom. Qual o tom da cor, né? Sei lá, vermelho, azul. Aqui, ó. Diferentes tipos de cor podem ser denotados como categorias ou números diferentes em um conjunto de dados. Então aqui já seria um exemplo de aplicação no mapa, né? Diferentes tipos de cor podem ser aplicados a mapas que se reportam a categorias. Então mapas, por exemplo, do tipo qualitativos, mapas que tratam de elementos qualitativos da geografia. Por exemplo, mapa dos domínios climáticos, que você fala lá, clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, clima, domínio climático semiárido. Não tem quantidades associadas a isso, só categorias. Outra coisa, Uberaba, Uberlândia, Araguari. Então você quer pintar cada município de uma cor.
Então você vai pôr vermelho, verde, azul. Porque não tem quantidade. Você não está dizendo quanto de Uberaba, quanto de Uberlândia, quanto de Araguari. Você só está querendo dizer, aqui está Uberaba, aqui está Uberlândia, aqui está Araguari no mapa. Valor. As variações claras ou escuras de um único matiz, por exemplo, vermelho claro, vermelho escuro, vermelho, indicam quantidades diferentes de dados, às vezes chamados de luminosidade ou brilho. Tá vendo? Olha só, voltando ao tema da variável visual. O valor, qual é a variável visual? Não é a cor, não é matiz, não é você dizer a variável visual, o valor é uma variável visual cor. Não no sentido matiz. É o valor da intensidade do brilho que está associado a um único tipo de cor. Então uma cor não varia, é uma cor só, tá vendo aí, azul. O que varia é o brilho dela, por isso que é denominado valor. Saturação é um tipo de variável visual diferente do valor, onde a intensidade de uma única tonalidade é alterada. Aqui, ó, os tons totalmente saturados parecem vívidos. E os tons totalmente dessaturados parecem preto. Eu pus preto aqui, mas o termo ideal seria dizer alguma coisa do tipo nulo ou mudo, sei lá, alguma coisa, uma cor muda, né? Uma não cor. Só que a não cor é a ausência de luz, né? Porque a luz, o branco não é a soma de todas as cores e tem relação com a luz branca, por exemplo. E quando você apaga uma luz, fica tudo preto, não é a ausência de cor, você não está enxergando nada. Então aqui, ó, denota dados do nível ordinal, certo? Pode ter associado a mapas quantitativos. O que mais que eu pus aqui? Outra característica das cores em mapas. A partir disso tudo, veja bem, aqui eu falei de um aspecto da cor, certo? Só recapitulando, matiz, saturação, valor, é um aspecto da cor. Agora aqui, essa parte é muito importante sobre como aplicar isso em mapas. Lá eu estava falando da cor em si, né? Como pensar a cor. Agora, a partir desse ponto da aula, eu quero falar como a cor pode e deve ser aplicada nos mapas, certo? Então aqui já é uma aplicação do que veio anteriormente sobre cores. Aplicação na cartografia temática. Primeiro vamos para essa ideia aí do que significa as cores opostas e como elas podem ser aplicadas. Bem, cores opostas significa o seguinte, gente. Pensa no círculo das cores. Só que agora, em vez de pensar naquele círculo contínuo, olha essa figura aqui. Vamos pensar num círculo de cor segmentado, né? Lembra? Não é mais aquela ideia do espectro eletromagnético contínuo, onde você não vê onde termina uma cor, onde começa a outra, mas sim aqui a gente dando nome aos bois, vamos dizer assim, certo? A cor azul é isso aqui definitivamente. A cor verde é isto aqui definitivamente. E a cor vermelho é isso aqui definitivamente, porque essas três formam as cores primárias no sistema RGB, certo? Sistema RGB. Veja bem, tem cores primárias de outros sistemas, mas no sistema RGB é R de vermelho, G de verde, B de azul, né? Red, green, blue. Pois bem, entre o azul e o verde, que cor intermediária nós teríamos? Ciano. É uma mistura dessas duas. Entre o vermelho e o verde, qual é a cor intermediária entre elas? Se eu misturar um balde de cor digital, né? Eu vou falar tinta porque dá pano para manga, mas se eu pegasse cor vermelha e cor verde e misturasse ela, chegaria no amarelo. Se eu misturasse o azul com o vermelho, chegaria no magenta. Muita gente chama de cor de rosa, mas que não é. O rosa é um pouquinho mais perto do vermelho do que do azul. Então, essas seriam as cores primárias, vermelho, verde, azul, e amarelo, magenta e ciano, cores secundárias. E as terciárias seria laranja, que não é nem vermelho nem amarelo, oliva, que não é nem verde nem amarelo, turquesa, que não é nem ciano nem verde. Ou seja, todas essas estão entre essas duas matizes. Azul e ciano misturados dá azul celeste, que é comum dizer.
Magenta, se eu misturar com azul, dá púrpura. E vermelho, magenta, rosa. Veja bem, o que vem a ser dentro desse espectro cores opostas entre si? Guarde isso, gente, por favor, é importantíssimo na cartografia. Significa eu dizer que quando eu uso uma cor no mapa, se eu quiser aplicar uma segunda cor mais oposta possível a essa cor que eu apliquei, mais oposta possível a essa cor, mais diferente possível, eu vou ter que, nesse círculo de cores, olhar para o lado oposto a ela. Eu encontro a cor mais diferente possível. Mais diferente, não sei nem se existe esse termo, mas só para reforçar. Se eu estou no vermelho e eu pintei, vamos supor, um estado de vermelho, uma região de vermelho, olha aqui no mapa, ó, certo? Eu pintei a região sudeste de vermelho. Se eu quiser que o Nordeste fique o máximo diferente dessa cor, eu tenho que olhar aqui algo que está oposto a ele. Poderia ser o ciano? Poderia, mas olha só, o azul está bem longe, certo? O azul está muito longe, suficiente para ficar distintas as cores. Olha aqui o rosa, ó. O rosa está perto do vermelho, mas o rosa não, o magenta, né? Só que pulou o rosa aqui e colocou magenta. Então deu uma tonalidade diferente, ó. O vermelho pulou o laranja e pegou o amarelo. Então eu estou usando cores opostas. O Amazonas, que está bem longe do estado de São Paulo, colocou uma cor bem oposta a ela, ó, o verde. Então, esse tipo de mapa aqui, que é o mapa das regiões brasileiras, não é um mapa de quantidades, mas sim de qualidades. Porque eu só estou dizendo que onde é norte, onde é nordeste, onde é oeste, sudeste, sul. Não quantidade de nada. A esses tipos de mapas, nós aplicamos classes diferentes, distintas entre si. São denominados mapas qualitativos. Por exemplo, esse aqui das regiões, mapas dos biomas, olha aqui embaixo, ó, os mapas dos biomas que eu trouxe como exemplo também. São cores diferentes entre si que foram aplicadas para mostrar cada tipo de bioma. Tipos de solos, estados brasileiros e assim por diante. Então, aplicação de cores opostas entre si se aplicam à cartografia de mapas qualitativos. Certo? Tem algo diferente disso? Tem. Olha aqui, ó. O caso dos mapas quantitativos. Mapas quantitativos. Onde nós utilizamos não a ideia de cores opostas, né? Pensando no círculo das cores, mas nós pensamos nas cores vizinhas, as cores uma ao lado da outra. Veja, o círculo, embora eu tenha colocado outra rodelinha de cor aqui, veja que não é diferente, né? Só pus aqui porque eu quero usar essa ideia da separação de cores quentes e frias. Quando nós aplicamos a ideia de cores não opostas entre si, mas das variações de sua matiz de vizinhança, por exemplo, aquelas cores que estão tendendo a ideia de quente, a ideia de frio, né? É um termo bastante utilizado no estudo das cores. Nós estamos pensando dentro do espectro eletromagnético de cor, ou melhor, do círculo das cores, nós estamos pensando aquelas cores que se avizinham, que no caso, quando tende a um vermelho para o violeta até o amarelo, saindo do vermelho para o vermelho violeta e o amarelo, nós associamos a cores quentes. Aqui, ó, deixa eu pegar o canetinha, cadê? Cores quentes. Por outro lado, quando pensamos naquela variação que passa pelo azul até o verde e o violeta, nós estamos associando as cores frias. Certo? Legal, isso aqui acho que vocês viram até no colégio, né? Mas e na cartografia, como isso fica? Então, a essa outra perspectiva da interpretação de cores, nós associamos aplicações em mapas onde as aplicações se voltam para sequências graduais de um fenômeno. Certo? Veja que lá atrás nós falamos sobre os dados se transformando em mapas, e esses mapas usando variações
de símbolos, né, de variáveis visuais, e agora entramos mais a fundo nas variáveis visuais cor. Olha só como a cor ela tem muito mais possibilidades de trabalho nos mapas, né, de variações visuais. Então, aplicações quando se trata de sequências graduais, isso aparece muito em mapas quantitativos e mapas ordenados, né, que indicam, por exemplo, variação de alguma coisa. Exemplo, variação de renda, a variabilidade da mortalidade infantil num território, o IDH, são coisas que têm uma certa sequência gradual quando nós pintamos um mapa. Exemplo, olha aqui, ó, população total em 2000 no Brasil. Então aqui nessa legenda está dizendo as quantidades de população, pintado por cores e agrupadas em níveis de cores, que saem de cores amarelas e vai até um vermelho intenso. Isso aqui não está perfeitamente associado à ideia de variabilidade de cores quentes? Por outro lado, se eu quisesse representar alguma outra coisa, aqui não tem nem tema esse mapa, só as cores. Mas suponhamos que fosse a variabilidade do IDH, já que eu coloquei aqui. Fosse o IDH, eu poderia, não é, né? Mas só dando exemplo, porque o IDH do Pará aqui estaria alto. Mas a aplicação das cores aqui, percebam, ela varia de acordo com o lado do círculo das cores, aquela metade dos círculos das cores que se reportam às cores frias do espectro, certo? Então veja bem, eu poderia passar daqui para cá, posso também, não tem problema, lembra? Não tem regras rígidas. Eu poderia começar um mapa no tom vermelho e indo para o violeta até o azul. Daria um efeito de variação de sequência gradual, sem problema algum. Poderia trabalhar cores quentes e frias num mesmo mapa. Nós vamos ver isso ao longo do curso. Então, ficou claro aí, gente, como que é a ideia do uso das cores nos mapas? Porque se ficou, nós vamos para uma aplicação prática agora. A parte teórica que eu queria falar é essa, né, conceitual, e agora tem um videozinho mais curto onde eu vou interpretar alguns mapas com base em todos esses conceitos, certo?